Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está na série A Bíblia Foi Escrita para Você. No mês de setembro, um mês especial dedicado à Palavra de Deus, você é convidado a fazer todos esses dias, de maneira especial, um mergulho na Palavra de Deus, que nós estamos trabalhando o profeta Ezequiel, seguindo a orientação da CNBB, que diz à Igreja do Brasil: vamos olhar para Ezequiel, vamos ver o que ele tem a nos dizer, vamos ser restaurados no Espírito Santo. Quem não precisa de restauração? Ezequiel que o diga a cada um de nós. Vamos, então, com alegria, fazer esse estudo, que já começou há algum tempo. Se você está chegando agora aqui, não desanime não, nem fique pensando assim, nossa, mas eu já estou atrasado. Bom, começa daqui e depois você pode tirar alguns dias para maratonar o que ficou para trás, para que você possa seguir em frente. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal Diário Espiritual Canção Nova no YouTube, para que você sempre esteja ligado às novidades com relação ao método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib, que nós fazemos um plano de leitura todos os dias. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós hoje vamos trabalhar no capítulo 37 do profeta Ezequiel, capítulo talvez um dos mais conhecidos do profeta Ezequiel, após ali o episódio dos ossos ressequidos, há uma promessa de Deus, uma intenção de Deus muito forte em fazer com que o povo crie ânimo novo. Ele mesmo diz, eu vou dar um coração novo, um espírito novo, lá no capítulo 36, 37, ele faz com que Ezequiel veja aquelas ossadas se transformando num grande exército, toda a casa de Israel que estava dizendo, estamos perdidos, estamos mortos, nossa esperança acabou. E de fato, eles tinham motivos para dizer isso. Mas Deus realiza um impossível, e faz tornar a vida todo aquele que nele crê. Ele sopra o seu sopro de vida, de novo sobre o povo. E diz, vou reunir Israel novamente. Ezequiel capítulo 37, versículos de 15 a 28. A palavra do Senhor veio a mim nesses termos. Quanto a ti, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, pertence a Judá e aos israelitas que lhe estão associados. Toma outro pedaço de madeira e escreve em cima, pertence a José, lenho de Efraim, e a toda a casa de Israel a ele associada. Depois, junta um com o outro, para que formem um só pedaço e fiquem unidos em tua mão. Quando teus compatriotas te perguntarem, não vais explicar-nos o que quereis dizer com isso? Tu lhes falarás. Assim diz o Senhor Deus, vou tomar um pedaço de madeira de José, que está nas mãos de Efraim, com as tribos que lhes são associadas, e juntá-lo com um pedaço de Judá, a fim de fazer um só pedaço, para que fiquem unidos em minha mão, segurando os dois pedaços de madeira escritos em sua presença. Tu lhes falarás. Assim diz o Senhor Deus, vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de todos os lados e conduzi-los para a sua terra. Farei deles uma única nação no país, sobre as montanhas de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais formarão duas nações,
nem tornarão a se dividir em dois reinos. Não mais se contaminarão com os ídolos, com os objetos abomináveis e com todos os seus crimes. Eu vos libertarei de todas as infidelidades com que pecaram e os purificarei. Eles serão um povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Presta bem atenção nesse versículo 24. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo os meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde moravam os vossos pais. Ali habitarão com os seus filhos e netos para sempre, e o meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna com eles. Eu os estabelecerei e multiplicarei. E no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada será junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa promessa de unificação de Israel aconteceu, de fato. Mas não do jeito que os israelitas esperavam. Não da maneira que eles suspeitavam, que eles entendiam. Talvez, eu arrisco dizer, que nem Ezequiel havia penetrado profundamente naquilo que, de fato, Deus queria fazer com o seu povo. O reino estava dividido há muito tempo. Reino do norte e reino do sul. E, por causa dessa divisão, a desgraça ela se tornou incontrolável em Israel. A perdição, a falta de fidelidade às leis de Deus. Israel vivia assolado por muitos problemas, muitas coisas. E esse exílio da Babilônia é o último antes de Israel voltar a ser um só, mas que não dura muito tempo, né? Depois vem outros reis, outras invasões, vem o Império Romano, enfim. Mas Israel não é mais dividido entre norte e sul. Israel se torna de fato um reino só. Mas aquela promessa de paz, de serão o seu povo, será o seu rei, meu servo Davi reinará para sempre, vai ser o pastor deles. Olha, mas Davi que já tinha morrido, vai ressuscitar? Essa promessa está apontando para um outro Davi. Está apontando sim para um Messias, para Jesus que vem. Porque a promessa de eternizar um reinado de Deus numa figura humana não pode estar focada, firmada no humano de fato apenas. Precisa haver alguém que faça essa realidade acontecer no meio de nós. E o que se esperava é que viesse o Messias. Esta passagem bíblica, ligada a tantas outras que a Sagrada Escritura revela, fazia com que os escribas e os estudiosos da palavra de Deus entendessem que o Messias viria para estabelecer a paz em Israel, um novo reino, e esse Messias viria da descendência de Davi. Ok. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele mesmo. E aqui, quando ele diz, meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um só pastor. Vivendo segundo leis e preceitos, guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão na terra que hei de dar, que dei ao meu servo Jacó, onde moraram os pais. Ali habitarão os filhos e netos para sempre, meu servo
Davi será seu príncipe para sempre. Para sempre. Davi morto. Onde todo mundo conhece onde está o túmulo de Davi. Então está claro que é Jesus. Quando o anjo anuncia Maria, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, quando o anjo do Senhor anuncia Maria, ele vai dizer isso para Maria. Essas promessas elas vão ser reveladas ali a Nossa Senhora. Capítulo 1, versículo 30. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, Emanuel, em algumas traduções, que quer dizer Deus conosco, cumprindo aquilo que está lá na profecia do profeta Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz a Emanuel, e viverá conosco. Que quer dizer Deus conosco. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi é o dono do trono. É ele quem reinará, a descendência. Deus dará o trono de Davi a Jesus, sobre a casa de Israel. Ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está escrito o que aqui? Farei uma aliança eterna com eles, eterna, não terá fim. Multiplicarei no meio sua descendência, habitarão com seus filhos e netos para sempre. Ele será o príncipe para sempre. Jesus. Aqui. E aí, então, Maria perguntou como acontecerá isso, e aí o anjo explica. O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Santo Filho de Deus. Pois para Deus nada é impossível. Estou pulando aqui, né? Porque o anjo aproveita e fala: olha, Isabel está grávida. Todo mundo falava que ela era estéril. Então, fique tranquila que tudo isso vai acontecer. Mas para dizer o quê? Para dizer a esse povo que estava no exílio, que estava lá sendo oprimido, castigado, sofrendo horrores na mão dos babilônios, que eles deviam olhar para o futuro e saber que Deus não ia deixar a sua promessa, a promessa dele, que Deus fez com o seu povo, cair por terra por causa da infidelidade deles. Que ele mesmo faria, aí retomando o capítulo 36 e 37, né? Que está escrito, ele mesmo daria um coração novo, um espírito novo, ia tirar o coração de pedra, insensível, incapaz de obedecer à vontade de Deus, às leis, às normas de Deus, e que ficaram voltados para os ídolos. Ia dar um coração novo, um coração de carne, colocar o espírito novo. E ele mesmo faria obedecer às leis e cumprir. E através de quem isso acontece? De Jesus. Porque até Jesus chegar, existiam sim os homens justos e fiéis, mas Israel ainda estava perdido. Israel ainda não estava totalmente voltado para o Senhor, tanto que os seus chefes não quiseram reconhecer a autoridade de Jesus. Eles ficaram obstinados na sua própria ganância de poder e sua própria visão da realidade. E não reconheceram quando Jesus veio. E quem reconheceu disse: não, nós não aceitamos. Nós não queremos mudar. Vamos matá-lo. Vamos eliminá-lo. Como aquela parábola dos vinhateiros, né? Vamos matá-lo. Ele é o herdeiro. Vamos matá-lo. E vamos tomar posse da herança para nós. Que o Senhor Deus nos faça enxergar a loucura que isso significa. Que Deus abra os nossos olhos, ouvidos e entendimento para enxergarmos a loucura que é rejeitar Deus.
o desvario que isso significa. Que Ele nos faça ver a brevidade da nossa vida para rapidamente voltarmos para o Senhor, para que a nossa vida encontre sentido em Deus e não nos percamos nas coisas do mundo, nas falsas promessas deste mundo, nos reinos que acabam. Gente, os reinos todos acabaram. Todos os impérios estão se levantando, outros no nosso tempo, as nações vão acabar também. Vão acabar. O reino que não acaba é o de Deus. O reino de Deus chegou para ficar. Aí eu pergunto, o reino de Deus chegou para ficar em seu coração porque ele é plantado nos corações dos homens, não é na terra deste mundo. Uma igreja bonita, erguida, é um prédio bonito, é digno, é santificado, ele é abençoado, mas ele não é, nem de longe, a edificação mais importante que Deus preza nesse mundo. Ela é você. Foi em você que Deus escolheu para ter um tabernáculo, um lugar para habitar, para morar. Foi em você e em mim, foi no nosso coração. Essa é a edificação mais importante. O reino dos céus chegou para ficar? O reino dele não terá fim? Será para sempre? Espero que sim. E aí, a profecia de reunificação e restauração de Israel finalmente vai acontecer na nossa vida. Senhor, dá-nos essa graça de voltar o nosso coração para Ti, de obedecermos a Sua voz que nos chama a voltar para a igreja, voltar para Deus, nos reunir. Reunir em grupo de pessoas e reunir interiormente as realidades da nossa vida, dos nossos desejos, nossos sonhos, projetos, para nos concentrarmos na Sua vontade e ficarmos debaixo do vosso pastoreio e da vossa realeza, do vosso senhorio. É o que pedimos, Senhor, com toda a fé do nosso coração. Realiza isso em nossas vidas, meu Senhor e meu Deus. Amém. Que bom, que alegria estudar essa palavra e saber que Deus está cuidando de nós. Temos esperança, tá vendo? Você que pensou que Ezequiel só tinha notícia ruim para dar? Não, não é só puxão de orelha, não. Também tem esperança. Que Deus enche o nosso coração de esperança. E vamos em frente, continuemos com a nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.